O fim vem. Vem o fim. Sob os quatro cantos da terra. Na Eclésia. Olá, a paz do Senhor para vocês. Mais um dia aqui. Estamos aí nessa quarentena, irmão, suspensão dos cultos devido aos nossos problemas, mas confiantes em Deus, confiantes que o Senhor fará o melhor para cada um de nós. Hoje, continuando o estudo de escatologia, nós chegamos ao clímax do propósito do estudo. Hoje nós vamos analisar o que está relatado em Ezequiel capítulo 7. Para quem estava acompanhando na matriz e agora vai acompanhar nesse estudo, nós estamos no livro de Ezequiel, fase do livro de Ezequiel, e nós vamos ver que em Ezequiel o Senhor defende a sua santidade, defende aquilo que é de direito a ele e mostra o porquê que ele age da maneira que ele tem agiu no passado e vai agir ainda no futuro. Então, hoje nós vamos, nesse momento, estudar o capítulo 7 de Ezequiel. Convido você a entender mais uma parcela do estudo de escatologia. Lembrando, irmãos, que nós vamos entender o porquê que o fim vem. Né? O tema hoje é o tema central de todo o estudo, desde o ano passado que eu tenho anunciado. Então, hoje nós vamos ter o tema central, por que acontecerá o fim. Nós temos por base o capítulo 7, daquilo que aconteceu com Israel e daquilo que vai acontecer ainda com Israel, e também de forma ao lado daquilo que vai acontecer no mundo também. Tá bom? Então convido você a neste momento estudar conosco e eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, graças te dou, Senhor, por esse dia, por este momento. Tu és santíssimo, Tu és maravilhoso. Ó Deus, eu te peço que abençoe só esta vida que está ouvindo este estudo agora, nesse momento, Senhor, que vai meditar na Tua palavra, Pai. Teu Espírito Santo, venha, Senhor, adentrar as suas mentes e possa revelar aquilo que lhe apraz, Senhor, aquilo que o Senhor quer revelar para cada um. Espírito Santo de Deus, peço, Senhor, que nos ajude neste momento a entender a Tua palavra. É esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 7, tá? Você que está acompanhando esse estudo e você tem uma Bíblia aí, você abre. Se não tiver, eu vou estar colocando agora na tela para você acompanhar comigo também. Vamos lá. Está aí Ezequiel capítulo 7, versículo de número 1, que diz assim: Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Versículo 4 diz assim: E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, irmãos, vamos fazer a análise desses primeiros 4 versículos que nós acabamos de ler e entender o porquê que a terra de Israel, vamos começar primeiro com Israel, por que o Senhor resolveu trazer o fim a Israel,
especialmente na época de Ezequiel, e também porque que ele vai trazer o fim nos dias que estão vindo após arrebatamento com a grande tribulação. Tá? Primeiro, olhando pela Bíblia Sagrada, nós temos aqui, irmãos, que o Senhor anuncia o fim, não só sobre a terra de Israel, mas sobre os 4 cantos da terra. Está aqui em cima, você está vendo aqui, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel, o fim vem, né? Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E esse anúncio, ele é um anúncio conjunto de Israel e sobre o mundo. E por que o Senhor está fazendo isso? Vamos lá, versículo 3, diz assim: agora vem sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Irmãos, até mencionando o que nós estamos estudando no livro de Jó, a maior vítima do pecado humano, a maior vítima do mal, do surgimento do mal na criação, de um modo geral, do pecado humano, do pecado angelical, né, do pecado dos seres angelicais, ou celestiais, como queiram, é o Senhor Deus. O Senhor Deus é a maior vítima de tudo isso. Ele é o que mais sofre. Pode ter a história mais terrível que aconteça sobre a humanidade, mas a maior vítima, né, e o maior sofredor é o próprio Senhor Deus. Por quê, irmãos? Ele trouxe a existência que não existia. Cada um de nós não existíamos. O verbo bará significa trazer a existência que não existia. Ele criou seres que não existiam, desde os celestiais até os seres terrenos. E, irmãos, ele criou tudo perfeito, tudo conforme as suas regras, tudo com harmonia, tudo conforme as suas leis, a sua perfeição, a sua santidade. E, infelizmente, os seres criados resolveram, alguns deles, contando com a queda de Lúcifer e também com a queda adâmica, resolveram fazer a sua própria vontade. E de lá para cá o homem passa a fazer aquilo que ele quer, fazer aquilo que ele acha que deve fazer, não respeitando a vontade do Senhor e muitas das vezes até agredindo o Senhor com as suas atitudes. Então, quando o versículo de número 3 diz assim, que te tratarei conforme os teus caminhos, significa que o Senhor, ele vai retribuir, vai trazer juízo ao mal praticado. Então, tudo que o homem tem feito sobre a terra, que agride o Senhor, que tem ofendido ao Senhor, Deus trará de volta sobre eles, como justiça, julgando conforme os seus caminhos. E eu não estou dizendo, irmãos, sobre o lar de salvação, não. Eu vou deixar a solteirologia de lado nesse momento. Eu quero só focar e mencionar a vocês por que Deus trará coisas tão fortes e tão terríveis sobre a humanidade, sobre a terra de Israel. Porque o homem, através de seus caminhos, resolveu agredir a Deus e o Senhor precisa, para trazer a sua justiça, retribuir o mal de forma justa, compensada e medida. Então, conforme os caminhos de cada homem, nesse caso, falando sobre a terra de Israel e também, consequentemente, sobre os homens que estão sobre a face da terra, Deus vai trazer juízo e vai retribuir o mal para que esse mal não fique sem resposta. E aí eu pergunto a você, quantas vezes a gente não tem pedido a Deus, Senhor, onde é que está a sua justiça, Senhor? Esse mal que está acontecendo, esse homem, essa mulher que só tem feito coisa errada, só tem feito coisa ruim, o Senhor não vai prender, não vai trazer justiça, os assassinatos, os roubos, as corrupções, Senhor, Senhor, até quando, até quando, até quando? E o Senhor, até neste momento, aguentando firme tudo que está acontecendo na face da terra que tem agredido a Ele, mas vai chegar um momento que a longanimidade de Deus, ela vai encerrar sobre o pecado, e o tempo vai estar cumprido, o tempo vai estar tenro, e Deus passará a agir, a retribuir o mal que a humanidade tem praticado, tanto sobre a terra de Israel, como também sobre a humanidade. E aí, irmãos, ainda no versículo 3, assim, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. O que significa abominação? Significa sacrilégio, significa ofender ao Senhor de forma intencional, adoração a outros deuses, adoração a coisas no lugar do Senhor, praticar o pecado exatamente sabendo que desagrada o Senhor, entristece o Senhor de propósito para deixá-lo chateado. As abominações são atos de extrema agressividade contra Deus. Então Deus vai responder não só os caminhos que os homens têm praticado e têm agredido sua santidade, como aqueles que também estão intencionalmente agredindo o Senhor. Abominações.
O versículo de número 4 diz: não te poupará o meu olho e nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações, e estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. A expressão idiomática de não poupar o meu olho e nem ter piedade significa que o Senhor não vai se compadecer do sofrimento humano, porque esse sofrimento que vai acontecer, e nós já estamos sentindo os efeitos disso no princípio das dores, ele é um sofrimento exatamente de colheita. O homem está colhendo aquilo que plantou. Então, o Senhor, ele já teve misericórdia, ele trouxe o melhor que ele tinha sobre a terra. Esse negócio de que o melhor de Deus está por vir, isso é uma mentira. O melhor de Deus já aconteceu, que quem foi? Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador de nossa alma, veio para salvar e resgatar aqueles que se haviam perdido e para aqueles que aceitam a salvação. Então o Senhor já trouxe o amor, já trouxe a misericórdia, já apresentou a salvação, mas neste momento o homem, ele anda de forma intencional afastado de Deus, não querendo um compromisso com ele, não querendo se submeter ao seu reino. Então, por causa disso, o sofrimento vai acontecer e Deus não vai ter misericórdia de ninguém. Todos sofrerão, de forma conjunta, todos os juízos de Deus. Então Deus vai ver o sofrimento, vai ver a morte, vai ver a dor e não vai fazer nada, porque é necessário que aconteça, é necessário que haja uma retribuição do mal sobre o mundo, ok? Vamos lá, irmãos, ainda sobre Ezequiel, nós vamos aí agora a partir do versículo de número 5, ler, acompanhe comigo, por favor. Assim diz o Senhor Deus, o mal, eis que um só mal vem. Diz assim ainda o versículo de número 6. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti e eis que vem. Então, despertou contra ti e vem. Então é isso. Vamos lá ler de novo aqui, porque eu estou com o controle do programa. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Versículo 7, irmãos, vamos ler também o versículo de número 7. Amanhã vem para ti, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria sobre os montes. Muito bem, olhem para mim aqui agora. Irmãos, o Senhor está anunciando o fim e ele vai descrever exatamente as coisas que realmente magoaram e agrediram a ele. Primeiro, no versículo 5, ele diz que o mal, eis que um só mal vem. O mal, o que é? O pecado. O mal é a retribuição da agressão. 6. Aí ele foca de novo. Quando Deus fala 2 ou 3 vezes a mesma coisa, é porque vai acontecer de forma cabal, não tem como negociar. Então o fim vem sobre a terra de Israel e sobre o mundo inegociavelmente. O Senhor precisa dar fim ao pecado, dar fim à continuação da abominação e de todas as atrocidades que tem cometido contra ele. Então, quando ele repete, nós vemos aqui que foi falado no versículo 2, agora está repetindo no versículo de número 6, quando ele diz que o fim vem, é porque acontecerá de forma integral, não tem como negociar, é necessário que aconteça. E o versículo 7 diz assim que a sentença do povo é essa: vem o tempo, chegado ao dia da turbação, não de alegria sobre os montes. Aí eu já vou voltar aqui para a terra de Israel para dizer o seguinte, para a gente entender essa palavra. Na terra de Israel, antes da invasão de Nabucodonosor, o povo de Israel, em vez de adorar o Senhor no templo, fazer o sacrifício pelos seus pecados, expiar os pecados conforme foi orientado, o povo de Israel ia para os montes, subiam os montes de Israel, não para adorar o Deus verdadeiro, o Deus único de Israel, mas para poder cometer idolatria. Nesses montes eles dançavam, sacrificavam animais, traziam sacrifício de cereais, de frutas, de oferendas para deuses estranhos, como o deus Tamuz,
como Deus Baal e entre outros deuses com D minúsculos mencionados na Bíblia Sagrada. Então o Senhor via aquilo, irmãos, ele que trouxe a Israel para aquela terra, ele que criou aquele povo, foi ele que trouxe com mão poderosa aquele povo todo da terra do Egito para a terra de Canaã. Deus fez tantas coisas e é retribuído dessa forma, de uma forma grosseira, de uma forma desrespeitosa e de uma forma em abominação. Então o Senhor, ele assistia aquilo, aquelas oferendas, aqueles cultos ao Deus Tamuz, ao Deus Baal, e ele ficava indignado. O Senhor é um Deus zeloso, um Deus que não abre mão da sua glória, não abre mão daquilo que é dele, não abre mão do que ele é, e aquilo ofendia e trazia ciúmes ao Senhor. Então ele diz que a sentença do povo é essa, ou seja, a sentença do povo é retribuir o mal que foi feito ao Senhor em idolatria também nos montes de Israel. Então não haverá alegria das danças da idolatria, do culto idólatra, mas haverá, como a expressão está aqui, turbação, ou seja, perturbação e sentimento de desespero por causa disso. Então, esse é o cenário da terra de Israel. E falando sobre os dias, irmãos, que nós estamos vivendo, e sobre o ser humano na face da terra de um modo geral, em todos os tempos, o Senhor, ele tem acompanhado e tem visto as aflições, tem visto as idolatrias, tem visto as injustiças. Então ele diz que quando acontecer o fim, que é a grande tribulação, agora já falando sobre a grande tribulação, né, a tribulação e a grande tribulação, um período de 7 anos, haverá turbação, não haverá alegria, não haverá culto, não haverá cultos a outros deuses, haverá juízo sobre a terra e sobre os habitantes dela, porque é a resposta de Deus, a justiça de Deus que está agindo. Vamos lá? Agora vamos ler o versículo de número 8, irmãos. Diz assim: agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Deus está aqui mencionando mais uma vez que vai retribuir conforme o caminho do povo. Versículo de número 9, ele repete mais uma vez aquilo que está no versículo de número 4. Volta a dizer, quando Deus repete alguma coisa, significa que não tem negociação, vai acontecer. Diz assim: e não te poupará o meu olho, e nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos, assim te punirei, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, Senhor, é que firo. Então, deixa eu aqui voltar de novo para falar com vocês, só um minutinho. Quando o Senhor fala que não te poupará o olho, que é uma expressão idiomática, ele está dizendo que ele vai ver o sofrimento, vai acontecer todo aquele processo de grande sofrimento, de aflição, ele não vai fazer nada, porque é necessário retribuir a injustiça e a agressão à santidade de Deus. Eu volto a dizer a vocês, irmãos, o livro de Ezequiel é a defesa da santidade, da pessoa de Deus. Então, ele termina o versículo dizendo, sabereis, não é isso? Deixa eu voltar aqui na tela para vocês. Sabereis que eu, Senhor, é que firo. Ou seja, o Senhor está dizendo, sou eu que estou fazendo. Vocês me agrediram minha santidade, agora eu vou agredir vocês. Sou eu que estou ferindo vocês. Então, a gente faz até a gente lembra aquele versículo que está lá em Jeremias, Isaías, que diz assim, operando eu, quem impedirá? Se é o Senhor que está ferindo, retribuindo o mal sobre a humanidade, quem é que vai fazer escapar a humanidade das mãos de Deus? Ninguém. Então, se é o Senhor que está fazendo, acontecerá e não vai ter ninguém para livrar. É isso que o Senhor está dizendo. É o tamanho da indignação do Senhor, daquilo que ele tem sido ofendido há milênios, há tantos anos, durante todo esse tempo, e o Senhor tem suportado tudo isso pacientemente até o dia em que ele e a sua justiça determinará que esse mal deve ser retribuído sobre a terra, responder todas as orações de justiça que todos têm feito. Vamos lá? Vamos continuar agora a partir do versículo de número 10, irmãos. Vamos lá. Eis que o dia
Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a manhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. Irmãos, quando Deus está dizendo que vem amanhã e floresceu a vara, já reverdeceu a soberba, Deus está dizendo o seguinte: já chegou o tempo de cumprir aquilo que eu deveria cumprir. Ou seja, está na hora de retribuir o mal que o povo tem praticado contra a minha santidade e sobre a terra. Versículo de número 11 diz assim: a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor, nem haverá lamentação sobre eles. Muito bem, versículo de número 11 está dizendo isso, eu preciso voltar aqui para conversar com vocês. Muito bem, irmãos, o Senhor, quando Ele diz que não haverá lamentação, está aqui no versículo de número 11, não haverá, não restará ninguém da multidão, nem ruído, e não haverá lamentação sobre eles. Significa que a coisa vai ser tão ruim, tão forte, tão violenta, a retribuição do mal vai ser medida de forma cabal, da forma como Deus foi agredido, que não vai restar ninguém, vai morrer todo mundo, não vai sobrar aqui. Quando Deus fala sobre isso aqui, Ele está dizendo que o remanescente vai ficar muito oculto, bem distante, e grosso modo da população será dizimada. Se nós observarmos, isso aconteceu na terra de Israel com a invasão de Nabucodonosor. Daqui a pouco nós vamos ver como aconteceu e como vai se repetir mais uma vez na história, quando acontecer a grande tribulação. Mas falando sobre a grande tribulação, se nós observarmos, irmãos, passo a passo de quantas mortes há na humanidade, de terça em terça parte, de um quarto, tudo isso que nós calculamos, todos nós que estudamos a escatologia calculamos, de uma população, por exemplo, de 7 bilhões de pessoas, sobrará menos de 1 milhão de pessoas sobre a Terra, sobre toda a Terra. Tá? Então, é muito pouco para tanto ser humano que existe. Então, no final da grande tribulação, o que vai restar de humanos provavelmente vai ser abaixo de 1 milhão de pessoas. E por isso, o Senhor, a partir do versículo de número 11, diz que não haverá lamentação. Por que não haverá lamentação de morte? Porque não vai dar tempo. Vai morrer tão rápido, de uma forma tão forte, acontecerá de uma maneira tão rápida, que não haverá, aquele que ficar vivo não vai dar tempo de lamentar a morte de quem morreu, porque vai morrer também. É isso que Deus está dizendo, não vai sobrar ninguém. Ninguém vai lamentar, porque todos vão morrer. Esse é o que o versículo 11, é isso que o versículo número 11 está dizendo. Tá bom? Continuando, vamos lá, irmãos. Ainda no livro de Ezequiel, versículo de número 12. Vem o tempo, e é chegado o dia. O que compra não se alegra, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, e ainda que esteja entre os viventes. É uma expressão forte, né? Ainda que esteja entre os viventes, porque a visão sobre toda a multidão. Versículo de número 13, ainda diz assim: não tornará para trás, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Irmãos, deixa eu voltar aqui no versículo de número 12. Olha só, irmãos, lê comigo. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegra, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre a multidão. O que Deus está dizendo aqui, queridos? Está dizendo, irmãos, que não vai adiantar ter dinheiro, não vai adiantar ter propriedade no tempo do fim, porque o dinheiro e propriedade não vai valer nada, porque a ira de Deus vai cair sobre a vida dos seres humanos. Não vai ter dinheiro que faça escapar, não vai ter propriedade, não vai ter riqueza que vai servir de escudo para se proteger da ardente ira de Deus. E ainda, no versículo de número 13, diz que o que vendeu não vai tornar
não tornará a possuir o que vendeu. É uma clara referência ao ano do jubileu. Para quem não sabe, o ano do jubileu está instituída lá no Pentateuco. A cada 50 anos, as propriedades adquiridas pelos israelitas devem voltar aos seus antigos proprietários. Tá? Eu não vou aqui explicar a lei do jubileu, peço que você estude depois, mas aqui é uma referência à lei do jubileu. E ainda que esteja entre os viventes, ou seja, ainda se você sobreviver, tá dizendo aqui que vai morrer muita gente, não vai ter sobrevivente, poucos vão ter, né? Poucos vão sobrar, não tornará para trás, e ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. O que o Senhor Deus está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que não vai ter nada para escapar das mãos dele. Nem dinheiro, nem riqueza, e muito menos a sua iniquidade. Ou seja, tem gente que confia na forma que é. Eu sou brabo, eu mato, eu firo. Se eu quiser fazer, eu faço, aconteço. Toda essa brabeza das suas iniquidades, daquilo que ele acha que é, não vai adiantar de nada ser brabo, ser valente, não vai adiantar nada ter uma personalidade forte. Isso diante do Senhor é nada, nada, porque não vai escapar das suas mãos. O Senhor vai trazer o fim sobre todos, sobre os 4 cantos da terra, não vai escapar ninguém. Vamos lá? Ainda sobre os versículos, vamos agora no versículo de número 14. Já tocaram a trombeta, tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ardente ira está sobre toda a sua multidão. Ou seja, quando acontecer os ataques de um ser humano para com outro, a violência, começar a consumir a terra, não vai ter ninguém para se defender, não vai ter exércitos que vão conseguir colocar o controle sobre a violência global, sobre a violência sobre a terra, porque é a ira do Senhor, ninguém vai escapar. Versículo de número 15 diz assim: fora está a espada, dentro está a peste e a fome, e o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. O que o Senhor está dizendo? Do lado de fora da cidade, fora da casa, a violência, a espada, a morte. Dentro, a doença, que é a peste, né? E a fome, ou seja, devido à violência, não vai ter como ter mercado, não vai ter como ter feira, não vai ter como ter lugar para comprar comida. A fome vai se espalhar sobre toda a terra. Consequentemente também, devido à violência, a peste vai se desenvolver no mundo. Essa doença, por exemplo, o coronavírus, não é nada do que está para vir na grande tribulação. Haverá uma doença haverá doenças, né? Haverão doenças, no plural, muito maiores do que essa. Então, do lado de fora, a violência, os homens se matando, dentro, a peste, a doença e a fome. E aí ele diz, ainda no versículo 15, que você está vendo aí, quem estiver no campo morrerá a espada, ou seja, não vai adiantar escapar, não adianta subir aos montes, ou tentar fugir, não vai adiantar porque será morto pela violência. E o que estiver na cidade, a fome e a peste se consumirão. Aqueles que ainda vão se guardar, não vou sair da minha casa porque lá fora está violento, não vai adiantar porque fome e doença vai consumi-lo. Versículo de número 16, escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes, como pombas nos vales, todos gemendo por causa da sua iniquidade. Ou seja, irmãos, deixa eu voltar aqui, ainda que alguém escape disso de forma milagrosa, ainda que alguém consiga sair da sua casa, fugindo da peste, fugindo da fome, e consiga passar sobre os campos, do lado de fora, aí por toda a cidade, e ainda que suba nos montes para fugir de toda a violência, o que vai acontecer com essas pessoas, irmãos? Eles vão estar gemendo
cada um por causa da sua iniquidade. Deus vai cobrar ponto a ponto de cada ato de cada ser humano. Então eles vão lembrar e vão saber que pedindo socorro a Deus, a gente vai ter muitas dessas expressões na grande tribulação. Ai meu Deus, me ajude, Senhor, me socorre, Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor vai estar olhando para as pessoas e vai fazer nada. Nada, ele não vai fazer nada, porque é o juízo dele. E quando as pessoas perceberem que o Senhor não está socorrendo ninguém, que o couro está comendo para todo mundo, eles vão saber que é a ação do Senhor e é por causa do pecado deles. Irmãos, nesse momento tem gente que estão nas suas casas, tem gente que já teve o chamado de Deus, mas quer continuar na sua vida egoísta, dizendo que na igreja não tem ninguém que preste, que só tem gente falsa, que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, mas eles não têm espelho dentro de casa. Não vai adiantar. Porque quando acontecer a grande tribulação, e antes disso, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, arrebatamento, irmãos, é prêmio para o fiel. Apesar de todos os erros, apesar de todas as falhas que os irmãos dentro da igreja estão e têm, mesmo assim, Deus só vai levar aqueles que estão em comunhão, congregando e fazendo a sua vontade. E eu vou dizer a você neste momento, olhando pela tela, olhando aqui nessa câmera, é a vontade de Deus que você conviva com essas pessoas imperfeitas e com essas pessoas que na sua cabeça não vale nada. Sabe por quê? Porque a santificação da sua vida depende exclusivamente do erro daquele que está do seu lado. Porque o erro daquele que está do seu lado é o que faz você dar perdão a ele, entender a natureza humana, entender a natureza dele, entender a sua natureza e entender a natureza de Deus. Deus precisa colocar você no meio de pessoas, no convívio no meio de pessoas imperfeitas, para você ter o valor, aliás, perceber o valor do que é a santificação e do que é o perdão de Deus. Não pense você que você vai escapar. Não pense você que você se escondendo dentro da sua casa. Deus não está te contemplando. Ele está vendo tudo o que você está fazendo. E eu vou dizer uma coisa, se você não for arrebatado, isso que eu acabei de ler aqui no versículo de número 16, vai acontecer contigo. Porque por mais que você possa escapar, fugir para um monte aí em Queimados, ou para um monte aqui na Cerâmica, ou em Nova Iguaçu, ou ir para a Serra de Madureira, não vai adiantar, porque o Senhor vai estar lá para poder pegar você. Porque é a ação de Deus, juízo de Deus, ninguém vai escapar. Vamos continuar lendo. Versículo de número 17, irmãos, diz assim: todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos serão débeis como a água. Ou seja, todo mundo vai ficar fraco, irmãos, devido à fome, à doença, à perseguição violenta. Haverá um desânimo total. Não vai haver ninguém para consolar ou fortalecer os seres humanos durante a grande tribulação. Estarão todos enfraquecidos por causa do juízo de Deus. Versículo de número 18 diz assim: cingir-se-ão de sacos, e o terror se cobrirá, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as cabeças calva. Ou seja, a preocupação vai ser tamanha, irmãos, que as pessoas vão perder o cabelo. Já falando do que está acontecendo aqui, né? Eu já estou ficando careca por completo. Isso é sinal de preocupação e de grande aflição, irmãos. Quando uma pessoa fica calva de um dia para a noite, é porque o sistema emocional dela está sob pressão 24 horas por dia. E para quem não sabe, mesmo a mulher perde cabelo por causa disso, por causa de preocupação. Tem mulher que tem calvície, né? E é isso que o Senhor está dizendo, que a preocupação e o terror vai ser tão grande que até as mulheres, todos vão perder o cabelo da cabeça. O cabelo vão cair em sinal de grande preocupação e de grande aflição. Vamos lá, versículo de número 19. As suas pratas, né, lançarão pelas ruas, o seu ouro será removido. Nem sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles
não fartarão a sua alma, e nem lhes encherão o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. Irmãos, uma coisa muito séria aqui. Vamos lá. Já disse a você que o dinheiro e a riqueza não vai valer de nada. Irmãos, é uma expressão muito forte. O Senhor está dizendo que eles vão jogar o ouro e a prata como lixo na rua. Sabe esse lixo que você tira da cozinha, do seu banheiro e você joga na rua para o lixeiro levar? É isso que vai acontecer na grande tribulação. Não vai valer nada dinheiro, não vai valer nada prata, ouro, nenhum metal precioso da terra vai valer de nada. Porque o que está sendo afligido é vida humana, corpo humano, mente humana. O ser humano está sendo agredido por Deus por causa das suas iniquidades. Resposta de Deus, juízo de Deus. Então, irmãos, não vai ter sistema monetário, não vai ter riqueza que vai escapar. Irmãos, a comida vai valer muito mais do que o ouro. Não vão conseguir se alimentar, vão estar com fome, vão estar sem luz, sem água, sem a luz do sol, porque na grande tribulação a luz do sol será reduzida drasticamente, escuridão, não haverá light para poder dar energia, não haverá cidade para botar abastecimento de água, não, o dinheiro vai ser só um papel, ninguém vai querer aceitar mais dinheiro, nem troca, porque não vai valer nada. Ouro também, da mesma maneira, o que vai valer é comida, o que vai valer é escape, né? As pessoas fugirem para os montes, né? E tentar escapar da violência, da peste, de todos os juízos de Deus sobre a terra. Só que também não será o suficiente, porque lá em Apocalipse capítulo 6, há uma expressão de que os que estão debaixo do monte pedirão que os montes caiam sobre eles, porque é a ira do Senhor. Então, irmãos, eles vão jogar ouro na rua aí, irmãos. Nós estamos chegando perto, daqui a alguns anos. Nós não, porque nós estaremos no céu arrebatados pelo Senhor, mas muitos que estarão na grande tribulação vão ver que as pessoas vão jogar ouro fora, prata fora, vão jogar carro fora, vão jogar dinheiro fora, porque não vai valer nada, porque todos estarão desesperadamente atormentados por Deus, por causa do juízo dele. Vamos lá. Versículo de número 20. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas eles fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu lhe tenho feito coisa imunda. Versículo de número 21 diz assim: e entregá-la-ei por presa na mão dos estrangeiros, e os ímpios da terra por despojo, e a profanarão. Irmãos, o que o Senhor está dizendo? Vamos lá, versículo de número 20. A glória do seu ornamento ele a pôs em sua magnificência, mas eles fizeram nela imagem das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eles têm feito coisa imunda. Deixa eu traduzir aqui para você a entender. Irmãos, o Senhor trouxe a palavra, trouxe a revelação do céu, a sua vontade. E o que os seres humanos fizeram? Na terra de Israel, antes da invasão de Nabucodonosor, pegaram as imagens do templo, o ouro do templo, e começaram a adorar Baal, Tamuz, Áxera, entre outros deuses detestáveis, com D minúsculo, é claro, outros deuses detestáveis para provocar ciúme ao Senhor. O que o ser humano faz hoje? É aí que eu quero chegar e dizer a você que está estudando comigo. Hoje não adianta fazer campanha, irmãos, fazer sacrifícios que estão fora da vontade de Deus. Hoje estão pegando, irmãos, transformando a palavra de Deus em entendimento mercadológico. Estão comercializando a palavra, o povo de Deus. Estão comercializando tudo que Deus colocou. Eles acham que tudo é uma questão de um bom negócio. Se eu adorar a Deus, eu vou ficar rico, não vou ficar doente. Sabe o que aconteceu com o coronavírus, irmãos? É um sinalzinho pequeno que Deus está dizendo para a humanidade. Olha, não adianta falar versículo bonito, não adianta ir para o culto domingo à noite, ser domingueiro, se você não tem uma vida comigo, se você não me respeita. Tem gente que vai para a igreja, mas fala palavrão, abate na sua esposa, abate no seu esposo, maltrata o seu próximo, é injusto, faz um monte de coisa, não adianta, porque não tem uma vida com Deus.
Então, o que Deus está dizendo aqui nesse versículo? Transformar o que eu dei como bênção, minha palavra, minha presença, em coisas abomináveis para poder satisfazer o ego humano, satisfazer a vontade humana. Por isso, eu vou retribuir. E aí eu vou dizer a vocês, da grande tribulação, não vai adiantar ler o Salmo de número 90. Irmãos, tem gente que acha que o Salmo de número 90 tem poder. É claro que a palavra de Deus tem poder, mas o ato de você ler, irmãos, é uma meditação da palavra. Você tem que entender aquela palavra para vivê-la. O fato de você recitar Salmo 90, Salmo 91, não adianta nada. Você falar, o demônio vai ver você falando e ele vai ler com você. Porque o que ele tem medo é o que você vive. Porque se você dá testemunho de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí se você mandar ele sair, ele vai ter que sair em nome de Jesus. E aí na grande tribulação não vai adiantar ler o Salmo 91, não vai adiantar ficar orando 20 vezes no dia, porque aquele que estiver na grande tribulação, ficar no arrebatamento, os deixados para trás, sofrerão de forma forte a ira de Deus. É isso que Deus está dizendo. Vamos lá. Versículo de número 21. Aliás, 22. Eu já li. 22 diz assim: e desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Não vai adiantar. Na grande tribulação não vai adiantar ir para a igreja. Tá? Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não vai para a igreja, se você não frequenta, se não tem compromisso com a sua igreja, na grande tribulação não vai adiantar entrar na igreja não. Porque na igreja, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. A igreja é só um lugar físico. Que você acha que é igreja, né? Templo. Templo é só um lugar físico, onde a verdadeira igreja ali adora e presta culto ao Senhor. Quando acontecer o arrebatamento, o templo não vai servir de nada. Tá? Vai ser um lugar que você vai refletir, mas que vai estar vulnerável a bandidos, pessoas da pior estirpe, e pessoas vão morrer na grande tribulação dentro da igreja, vão ser assassinados. Não vai adiantar, porque se tornará um lugar profano. Vamos lá? 23. Faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores dentre os gentios e possuirão suas casas. E farei cessar a arrogância dos fortes, e seus lugares santos serão profanados. Versículo 25. Vem a destruição, eles buscarão a paz, mas não haverá nenhuma. Buscarão a paz, mas não haverá nenhuma. Irmãos, deixa eu voltar aqui, calma aí. Na grande tribulação, quando aconteceu o fim, a destruição de todas as coisas, para vir um milênio, para vir o reino milenar de Cristo, não vai adiantar ir para a igreja, porque a igreja, o templo, não vai estar protegido por nada. Não adiantará nada subir aos montes, não haverá e não adiantará nada ir para debaixo dos montes, das montanhas, se abrigar em grutas, porque por onde o homem estiver, até debaixo da terra, não haverá paz para ele, porque o juízo e a indignação cairá sobre todos. Por que isso acontecerá? Porque, irmãos, o que nós temos mais feito como seres humanos, eu não vou dizer crente, religião, nada disso, eu vou falar como ser humano. Todos nós seres humanos, o que nós temos mais feito com Deus é agredi-lo. Nós acordamos, já cometemos pecados, já erramos. Almoçamos, pecamos. Andamos, a falha, irmãos, sobre nós muito forte. O efeito do pecado sobre nossa vida é uma coisa horrorosa. Só o sangue de Cristo para nos fazer, irmão, sair desse processo pecaminoso e encontrar uma vida santificada. Está sendo perdido desde o início da história da humanidade, desde o início da história da criação, através da queda de Lúcifer. E Deus, Ele precisa manifestar a sua justiça para que isso não fique sem resposta. Porque a pessoa de Deus,
também há um clamor nele pela justiça. É uma coisa muito ruim, muito forte, que deve acontecer sobre a humanidade. Versículo 26 diz assim: miséria sobre miséria virá, e se levantará um rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O que está dizendo aqui? Se algum pastor, alguma mulher foi famosa pela sua espiritualidade, um homem, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, foi famoso pela sua espiritualidade e pelo seu erro ficar na grande tribulação, ou seja, aqueles que expulsaram demônios, aqueles que fizeram coisas grandes para o Senhor, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Se ele ficou na grande tribulação, é porque estava em pecado, estava fora da vontade de Deus. Então, todo o passado não adiantou nada e a pessoa ficou na grande tribulação, não foi arrebatada pelos seus erros. Isso é um reflexo para mim, irmãos. Para você também. Não adianta eu fazer coisas maravilhosas na minha história hoje e amanhã eu cair. E se vier o arrebatamento, ou se vier a morte, eu não vou ser salvo. Então essas pessoas que vão ficar na grande tribulação por causa dos seus erros, não vai adiantar os que conhecerem ir lá. E aí, varão, vamos orar a Deus, o que Deus tem te revelado nesse tempo? É fácil, não vai precisar, porque o Espírito Santo de Deus também vai reduzir seu trabalho. É só abrir a Bíblia naquele grande dia, se é que tiver a Bíblia, porque o anticristo vai perseguir a todos. A única coisa que vão entender é que o juízo de Deus está sobre a terra e Deus não vai falar pela boca de ninguém. Nem de profeta que ficou no arrebatamento, nem de pastor, nem de ancião, ninguém. Deus não vai usar mais ninguém em profecia para ninguém, porque é tempo de juízo. Eu volto a dizer, na grande tribulação só vai se salvar quem for martirizado, morrer pelo Evangelho. Vamos continuar nossa leitura? Versículo de número 26, 27 diz assim: o rei lamentará, e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra se conturbarão, conforme o seu caminho lhes farei. E conforme seus merecimentos os julgareis. Aliás, e conforme seus merecimentos os julgarei. Versículo 27, encerrando o capítulo 7, diz assim: e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, não vai adiantar, assim como pessoas que deram mole, ficaram na grande tribulação, foi deixado no arrebatamento, não vai adiantar nada também. Presidente, senador, deputado, governador, prefeito, não vai adiantar nada desses homens. Estamos agora na época de nojeira, de gente mentindo sobre os quatro cantos da terra, prometendo coisa que não deve. Não vai adiantar nada desses homens que vão ficar na grande tribulação, que não tem nada com Deus. Não vai adiantar nada, irmãos, a pessoa deles, porque o sistema todo será quebrado por Deus. Jesus Cristo é a pedra que quebra o sistema, a estátua de Nabucodonosor do capítulo 2. Ele é a pedra que desce e quebra todo o sistema. Não vai adiantar ter república, ditadura, anarquia, nada. Nenhum sistema de governo e nenhum sistema monetário vai valer diante disso, porque tudo quebrará e fracassará cabalmente. Nem o governo do anticristo vai escapar, porque na grande tribulação haverá juízo sobre o governo deles e os seres humanos morderão os próprios dentes de dor e raiva. Não vai adiantar nada, nem se o príncipe se converter, nem se os governantes da terra começarem a clamar. O Daciolo não fica falando agora para a nação clamar, agora pode ter até algum valor e um efeito, mas na grande tribulação não vai adiantar nenhum príncipe, nenhum governador, nenhum político clamar, porque será juízo de Deus sobre a terra. Aqui encerramos a leitura do capítulo 7 de Ezequiel, mas eu quero só dar dois aparos em tudo isso. Primeiro, Ezequiel capítulo 7 fala da queda, anuncia a queda de Israel, de Judá, sobre o cativeiro babilônico de Nabucodonosor. Mas essa profecia é dúbia, ela é dúbia, né?
Dúbia não no sentido de duvidar, mas dupla referência. É para a terra de Israel, naquele tempo de Ezequiel. Ezequiel faz parte dos cativos. Para quem acompanha o nosso estudo lá na matriz, sabe o que eu estou dizendo, tá? E a segunda referência é para todos os seres humanos. Porque no capítulo 7, versículo 2, que está aqui em cima, diz assim, ó, que vocês estão vendo? Assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ou seja, não é só sobre a terra de Israel, mas também sobre todo o planeta. Então essa profecia, ela vai falar exatamente do que vai acontecer, anunciar o que vai acontecer com o povo que vai ser deixado na grande tribulação. Então, é uma descrição, uma parte dessa descrição, é claro, do que vai acontecer na grande tribulação. E por que eu tenho que estudar isso, pastor? Por que eu tenho que saber disso? É para você velar pela sua vida e se santificar cada vez mais. Em tempos de crise, de coronavírus, o que você deve fazer? Acreditar mais, se santificar mais, buscar mais, porque você tem que limpar o seu ouvido para ouvir o toque da trombeta do arrebatamento. A trombeta vai tocar, mas só vai ouvir quem tem ouvido santo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito está dizendo a você. Se prepare, ele está voltando. Jesus Cristo precisa vir, é necessário que ele precisa vir. Necessária a sua volta, porque não aguentamos mais, a natureza não aguenta mais, os tempos não estão aguentando de tanta atrocidade que o ser humano tem feito sobre esta terra. Vocês têm visto, irmãos, em plena pandemia, a gente precisando de atendimento médico, o governador Witzel com a sua tropa e toda, meter a mão no dinheiro público no Rio de Janeiro. Irmãos, nós estamos vendo um caos generalizado sobre todo o mundo, a China matando e perseguindo. Irmãos, quem fez a adaptação do coronavírus para o que ele é hoje foi a China. A China fez tudo isso para derrubar a economia do mundo e se elevar com uma melhor e a maior potência sobre a terra. Nós temos uma imprensa comprada em que tudo que não é conservador, tudo que não é cristão deve ser promovido. Globo, Exame, New York Times, CNN, irmãos, essas imprensas todas estão escondendo, abafando a verdade de uma ditadura chinesa, daquilo que os chineses fizeram para poder refazer o mundo e preparar o mundo para o anticristo. Nós estamos nesse momento num tubo de ensaio da preparação do reino do anticristo. A imprensa calada, os governos não se entendem porque os filhos de Deus estão denunciando as atrocidades e os filhos das trevas, os filhos dos homens, estão fazendo protesto, quebrando tudo sobre tudo, estão acusando a gente, irmãos, acusando os cristãos de tudo quanto é coisa. Não querem Deus, xingam Deus, eles mandam, irmãos, aquelas palavrões feios para Deus. É só acompanhar aí nos comentários, nos Facebook da vida. O ser humano está fora do limite, está descontrolado, vamos dizer assim, sobre a terra. É necessário vir o juízo de Deus para acabar com essa imundície toda que está acontecendo e de respeitar a pessoa de Deus. Jesus precisa voltar, Maranata, Maranata, Jesus precisa vir. Precisamos aprender isso, entender como Deus se sente ofendido e agredido na sua santidade. Eu volto a dizer o que eu disse no início desse vídeo. A maior vítima disso tudo, do pecado humano, é Deus que tem que aguentar, se sacrificar e carregar na sua essência as marcas do pecado humano, porque o furo da mão dele e do lado dele vai estar sobre toda a eternidade, mostrando o amor dele, a misericórdia, a humildade dele e também os pecados que nós cometemos. Nós precisamos definitivamente entender que nós, humanos, somos maus, horrorosos, não éramos dignos de salvação, mas o amor e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Agarre isso com todas as suas forças, porque não terá outra oportunidade. E eu digo a você, o arrebatamento está vindo. Se você não ficar na posição, Deus vai te deixar. E tudo que nós estudamos hoje no Ezequiel capítulo 7 vai acontecer com você. Vigie,
Se prepare. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que nesta noite você possa entender isso de forma definitiva e se entregar para o Senhor de corpo, alma e espírito. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor, e te engrandeço nesta noite. Abençoa essa vida, Senhor. Abençoe, Senhor, e dê capacidade para viver uma vida de santificação, Senhor. Uma vida, Senhor, separada e consagrada a Ti. Nos ajude, Senhor, a melhorar. Nos ajude na nossa fraqueza, porque necessitamos de Ti. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da sua igreja, Senhor. E nos ajude, Senhor, a escapar desses dias maus. Ó Deus, que a Tua bênção esteja não só sobre o Teu povo, mas também sobre a família do Teu povo. Ó Deus amado, esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as fiéis consolações do Espírito Santo, seja contigo, igreja, que aguarda a vinda do Senhor. Todos digam amém. Até aqui, o Senhor nos ajudou. E é só vitória. Muito obrigado. Deus abençoe você em nome de Jesus.